Fala, meus amigos, muito bom dia para você que está conosco nesta manhã maravilhosa. Estamos aqui, como todos os dias, às 6h30 da manhã. Quero dar meu bom dia especial aí, Hilda Gomes, Madalena, Marlene, Malu, Francisco, Valdemir, Patrícia, Eduardo Ian, Antonieta, C. Oliver, Célia Evangelista, Cida, Lidiane, José Marcos, Leni, Rosana, Aleandra Fava, Maria Malu e o nosso presente da manhã, Ana Lídia. A todos vocês, o nosso bom dia. Eu vou dar uma pincelada para você aqui, porque é que é interessante você cuidar do seu objetivo principal definido dentro da lógica mental. E aí depois, na sequência, a gente vai ter a história dela, contando como é que foi influenciada pela vida, como é que as influências chegaram até ela, para que pudesse se tornar líder dentro desse mercado do nosso negócio do marketing de relacionamento. Meus amigos, nós precisamos cuidar de plantar boas sementes mentais. Nós temos duas partes, o nosso consciente e o nosso subconsciente. Então, o que fazemos aqui há mais de um ano é estar plantando na mente dos senhores a semente da prosperidade, a semente da felicidade, a semente de que você pode ser melhor a cada dia. E por que, Israel, falar disso? Porque eu fui transformado por livros, por orações, por treinamentos, por palestras, e depois eu fui percebendo que esse desenvolvimento é devido ao nosso subconsciente. Começamos a colocar informações dentro da nossa mente. E é por esse fato que também, quando uma pessoa chega até aqui com você, você precisa cuidar com carinho. Porque ela está deixando de plantar coisas antigas e está começando a semear novas ideias. E essas novas ideias, pode ter a certeza, pode apostar, chegará uma hora que ela vai nascer. E como a planta, depois de nascida e grande, você só colhe os frutos dela. Você precisa cuidar, mas o cuidado é pequeno após tudo nascer. Nossa mente tem uma capacidade gigantesca. E a gente fala, fica conosco trabalhando, vai apresentando os planos, vai consumindo os produtos, vai lendo os livros, vai ouvindo os treinamentos e seja perto das pessoas entusiasmadas, porque o seu subconsciente será saturado. E quando ele estiver cheio, preenchido, e a sua crença for absoluta de que as coisas dão certo, pode apostar que as coisas darão certo. Sua mente vai começar a trazer para fora. Eu estava pensando em preparar isso aqui de manhã e estava pensando como, Israel, você tem essas pessoas nesta manhã, todas as manhãs para com você, e até mesmo as pessoas estão treinando aqui nas manhãs, por isso que temos esse presente semanal agora, essa semana. E eu pensava, como eu consegui fazer com que pessoas pudessem parar para me ouvir? Eu plantei esta semente na minha mente alguns anos atrás. E eu vi um cara fazendo mentorias e eu paguei para estar com ele. E eu olhava aquele cara falando com tanta eloquência, com tanta verdade, e eu dizia, puxa, será que um dia poderei ser? Mas eu vou trabalhar para isso. Eu vou ler os livros que precisa, eu vou treinar, eu vou fazer os treinamentos que necessita, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí voa lá. Olha que mágico. Eu estou aqui com vocês, e não para eu estar falando somente, mas para agora ajudá-los a galgar os degraus mais altos do conhecimento para libertá-los. Pois somente através do conhecimento é que podemos libertar. E aí você coloca hoje uma semente, amanhã outra, e depois, uma e outra vez, e as coisas vão acontecendo com você. E eu desejo, e eu quero ver isto, eu quero assistir os meus filhos de negócio estarem tão grandes, tão fortes, tão maravilhosos, quanto a gente vê as grandes pessoas dentro da alternativa natural. E podem apostar que as sementes que nasceram em mim, eu não sou diferente de você. As sementes que nasceram em várias pessoas, não é diferente de você. Então plante. Plante sementes de amor, de paz, de prosperidade. Plante todas as sementes possíveis que você possa. E não pense que até mesmo como triplo diamante, até mesmo como imperial, não temos dias de dificuldades. Temos, só que por sabermos que as dificuldades são passageiras. E aí nós seguimos, nós continuamos passo a passo. Entendam que se você está com um problema hoje, não se preocupe.
quando você vai desmontar uma casa, quebrar um edifício, quando ele é explodido, há um grande desmoronamento. E esse desmoronamento causa pó, poeira, aquela coisa toda. E quando você está plantando sementes boas, as ruins vão sair, mas para elas sair como foram plantadas, elas precisam dar frutos, mas os frutos não são tão bons. E aí você fica assustado, preocupado? Não se preocupe, você está no caminho certo. E falando em caminho certo, nós queremos agora entregar a ela esta manhã maravilhosa. E desde já, pessoal, meus amigos, eu disse que dava um presente para vocês hoje. Ó, palmas aí, que agora sim. Palmas aí, que agora sim. Agora sim, né? Ela vai falar conosco, vai contar um pouco da sua história, vai entregar seu coração, o seu amor, porque eu conheço essa mulher, eu já vi ela de perto, eu já abracei, eu já tomei uma cerveja com ela, já estive no navio com ela, e eu posso dizer que tem um grande coração. Minha querida Ana Lídia, muito obrigado por estar aqui nesta manhã, é realmente um presente magnífico para nós. Eu quero que você nos entregue o que o seu coração está mandando nesta manhã. Estamos agradecidos por você. A todos um bom dia com vocês, Ana Lídia, nossa Iberia. Oh, meu Deus do céu! Eu sempre falo, fala tudo isso, depois chega eu aqui, Israel. Ai, gente, é uma honra, assim, eu sempre falo, é uma honra para mim estar falando com vocês. É muito, muito feliz mesmo quando o Israel falou, né, fez esse convite, eu falei, nossa, que honra estar com essa galera toda de peso aí. E falar com o coração mesmo, que é o que a gente sempre faz, né? E é o que a gente vive. É isso que é o mais importante. E aí o Israel falou aí, eu pensei, né? Nada é impossível àquele que crê. E isso a gente lê todos os dias, mas às vezes é difícil a gente internalizar isso, né? Nada é impossível àquele que crê. Se você crê, e às vezes o difícil é a gente crer. Então, assim, você precisa, e eu estava, hoje eu estou, né, hoje eu estou em cima de um treinamento que eu vou dar agora na sexta-feira, e falando sobre isso, do eu sou, e o Israel falou aqui, né, nessa oração, e é muito importante. Gente, assim, é tão importante que vocês sabem, porque vocês estão aqui tendo resultado, trabalhando nisso há muito tempo. Então, às vezes, você pensa que vai em um mês, você vai participar aqui em um mês certinho, e, nossa, já estou imperial. E não é bem assim. Porque isso, você trabalhou, quantos anos faz que você, às vezes, tem essa crença limitante? Quanto tempo faz que você está aí? Eu tinha uma crença de 30 anos, às vezes, de 30 anos, de 20 anos. Tem gente que tem crença de 50 anos. E que não é em um mês você participando aqui que você vai arrancar ela e já ser outra pessoa, né, mudar totalmente, não é assim. Então, primeiro a gente precisa ter paciência no processo, né? Ser paciente, aprender, sugar o máximo. Isso aqui é muito rico, gente. Eu tenho falado isso sempre. É muito raro, é raro não. Hoje a gente vê grandes grupos, né, acontecendo na internet, né? A gente tem acesso a isso a muitas pessoas, mas um grupo seleto onde você tem esse direcionamento mesmo, o que você faz, o que você precisa pensar, como que você precisa agir, você precisa pagar para ter esse direcionamento. Não é de grátis aí na internet, né? Porque esse direcionamento, porque lá você vai ter o macro, né? E aqui você está tendo o micro, você está tendo aquela atenção direcionada. O Israel está aqui olhando, sabendo o que vocês precisam receber para que vocês vão para o próximo passo. Então, uma das coisas que, desde do começo, né, que quando a gente começou nesse negócio, foi realmente a gente melhorar a nossa crença, acreditar, né? Nada é impossível aquele que crê. Porque isso é bonito assim, né? A gente lê sempre, vê sempre, mas esse é o mais difícil. É a gente acreditar antes da gente ver o negócio pronto. E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre o quão importante é você ter o seu objetivo definido, mas às vezes você escreve ali o seu objetivo e você não está acreditando naquilo que você está escrevendo. Então, isso é uma atividade que você precisa fazer. Primeiro é ser positivo, mas não ser positivo, aquele positivismo barato, né? Diz, sempre tá bom, tá tudo bem, que é igual o Israel falou. Israel, gente, né? Todo mundo sabe aqui, quase morreu há 2 meses atrás, teve um grande acidente.
Olha só a vida dele, como em minutos, em segundos, alterou tudo, né? Aquele planejamento, aquele objetivo que ele estava lá, tal, do nada mudou. E acontece isso na nossa vida. Só que o que acontece não é como o que acontece na nossa vida, é como a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida. Quando você fala com Israel, quando eu escutava um áudio do Israel, ele estava sempre o quê? Feliz, otimista. Então é isso que a gente precisa, porque nada é impossível àquele que crê. Então, se você crê, você não pode ficar. Não é que eu não tenho esse direito mais de ficar triste, eu não tenho esse direito mais de reclamar. Não tem direito de reclamar, não tem. De ficar triste, tem. Rapidinho você fica triste, né? Mas não melancólico, de você ficar ali dias triste por conta de uma situação, porque isso vai te contaminando. E esse ambiente que é criado aqui é isso mesmo, é para você ficar blindado. Porque lá fora o mundão é real, né? Lá fora tudo é real, acontece, os problemas vêm, a vida acontece, a vida está acontecendo. E se a gente não tem esse ambiente, que foi o que a gente entendeu, ambiente. Ontem a gente estava falando sobre isso também, eu e o Bruno. Lá atrás, a minha mãe entendeu que o ambiente mudaria totalmente a nossa mente. Então, a minha mãe nos colocava em ambientes prósperos, em ambientes de pessoas de mente próspera. Porque é isso que às vezes a gente fica buscando, não é de prosperidade financeira, que isso, consequentemente, gente, ele vai refletir no seu bolso. Quando a sua mente muda, automaticamente tudo muda. Só que esse é o mais difícil, é a gente mudar a mente. Então a gente precisa disso. Se ser jogado nisso muitas vezes, a gente precisa persistir muitas vezes, e ser positivo. Saiba para onde você precisa ir. Então tenha esse objetivo seu definido. Ó, o seu Valdemir, bom dia. Não dá para ver todo mundo que eu estou no celular. Então, assim, saiba o caminho que você quer seguir, e aqui você tem esse direcionamento. Então, tá muito simples você saber o direcionamento que você precisa seguir, você ter o caminho, né? Ter a rota do GPS. Quando você vai para um lugar e você não conhece o lugar, é muito mais fácil você colocar ali no Waze o endereço, a rua certinho, você vai direto. Às vezes, lógico, você pode errar uma rota, entrar, entra 200 metros, você na primeira entrada ali, você já entra, beleza, recalcula a rota rapidinho e vai, segue o seu caminho de novo. Então, assim, quando você tem uma bússola, e aqui a gente tem uma bússola, Israel Miranda, né? É a bússola aqui. Então, você precisa seguir. Vai ter, às vezes, um recálculo de rota. Vai ter, gente, não tem problema. E você não pode ficar angustiado quando acontece isso. Eu errei o caminho aqui. Tá tudo certo. Aqui a gente foi feito para errar também. Aqui a gente aprende com o erro dos outros, isso é muito bom. Então a gente às vezes, acelera o nosso crescimento, porque o Israel às vezes vê a Leandra fazendo alguma coisa e fala: Ó, Leandra, isso aqui eu já fiz e não deu muito certo. Acho melhor a gente ir por esse caminho. Ah, beleza. A Leandra, ela tem duas opções. Ou ela segue o que o Israel está falando, ou ela segue ali no dela. E se ela seguir no dela, às vezes ela vai ver que realmente, poxa vida, não era real. O Israel tinha razão. Sabe aquele negócio de pai e mãe que fala? Se às vezes você quer ser o filho lá meio, né? Aborrecente, e aí você faz ali algo que depois fala, poxa vida, meu pai tinha razão. Então, assim, mas tá tudo certo, beleza, você errou, tá tudo bem. Aqui é uma escola de empreendedorismo e aqui você pode errar. Só que você pode errar muito menos, porque aqui vão ter pessoas te direcionando. Então é isso, saiba para onde você quer ir. Anote hoje, né? A gente falou disso ontem, convenção chegando. Se você ainda não tem o seu ingresso da convenção, cara, tem o seu ingresso da convenção, porque se você acredita que você vai crescer, que você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai liderar muitas pessoas, que um dia você vai ter um time igual o Israel Miranda, igual a Leandro, igual o Eduardo Rian, que tem um time bacana já de pessoas incríveis, você precisa ter o seu ingresso da convenção, porque eu lembro do Rian na convenção, eu lembro da Leandro na convenção, eu lembro do seu Valdemir na convenção, lembro de algumas pessoas aqui da convenção. Deixa eu até ver se eu não estou falando, né?
A Pátia, Marlene, dona Marlene, maravilhosa, tá aqui, linda. A Patrícia, linda, que eu sempre vejo, Valdemir, sempre vejo eles nos treinamentos, nos seminários. Então, você precisa estar conectado nesse sistema de treinamento do Israel Miranda, dos meninos que estão aqui, que fazem. Eu vejo a Leandra postando, eu vejo ela postando das mulheres também. Então, assim, conectado e saber a sua direção, o que você quer. E se você está achando pouco, porque a gente, quem é você para querer tão pouco para você mesmo, né? A gente sempre escuta essa frase, porque a gente quer tanto para o outro, e quando chega na nossa vez, a gente fala: um prata para mim tá bom. Um ouro, eu acho que tá bom para mim. Não, quem é você para querer tão pouco para você mesmo? Deseje coisas grandes para você. E aqui você está num solo fértil, onde você vai plantar, você vai regar, você vai adubar e você vai colher excelentes frutos. Mas para isso você precisa ter a perseverança, porque aquilo tem frutos que você vai ali plantar, vai ter mais trabalho com aquele fruto ali. Você vai ter que ter mais cuidado com ele. Vai ter que tirar ervas daninhas que vão nascer ali em volta dele. Você vai precisar cuidar do seu jardim. Porque quando você cuida do seu jardim, quando você deixa o seu jardim bonito, quando você começa a florescer, vem, as borboletas vêm, os pássaros, né? Os pássaros para não comer os frutos, mas para ficar ali, fazer ninho, né? Criar família. Então, assim, gente, tenha o seu, né? O seu objetivo definido vai alterar tudo, porque se você não tem nenhum objetivo, você não sabe para onde você vai, qualquer lugar vai servir. Então, para você seguir numa reta, se você não tem o seu objetivo, quando você vai colocar no Waze, no Uber, qualquer lugar, você vai ter que colocar o seu destino. Qual é o seu objetivo? Para onde você quer ir? Você vai precisar colocar, senão não tem como ele calcular a rota. Então, tenha o seu objetivo definido, muito bem definido. Pode ser que mude? Com certeza, né? Com certeza, e queira que mude, né? Você vai alcançando ali pequenos objetivos também. Não precisa colocar, eu quero ser royal só e pronto. Não, para você ser royal, para você ser um diamante, quais são as pequenas tarefas que você vai precisar fazer diariamente para que esse resultado chegue? Porque às vezes a gente fica pensando só no macro e a gente esquece que tem o micro de pequenas tarefas todos os dias, que é falar com pessoas todos os dias, independente, gente. Às vezes a gente fica se apegando, né? Por onde que vai vir o lead? O lead vai vir de diferentes formas. Você precisa falar com pessoas. Da onde essa pessoa vai vir, da onde o nome vai vir, não interessa. O importante é você falar com pessoas todos os dias do seu produto, do seu negócio, para as pessoas, inclusive, verem a transformação que está acontecendo em você. Porque às vezes você fica esperando um resultado, e era às vezes no começo que a gente esperava mostrar um resultado para as pessoas, mas a gente não tinha resultado para mostrar. Mas nós tínhamos a gente para mostrar, porque a gente, quando entrou nesse modelo de negócio e 6 meses depois, já éramos pessoas completamente diferentes. E quantas pessoas não estão precisando ouvir uma oração como essa? E você já salva a vida de uma pessoa. Só disso, às vezes você acha que salvar a vida da pessoa é fazer ela bater diamante, é bater. Lógico, isso é maravilhoso e com certeza você vai transformar a vida dessa pessoa se você ajudar ela aí nisso. Mas incluir ela numa oração como essa de manhã pode transformar a vida dessa pessoa. E a gente nem imagina nisso. Porque para nós que já estamos aqui, vocês que já estão aqui há um ano escutando, é simples. É normal isso. Mas para muitas pessoas, gente, não é comum isso. Para a grande maioria, eu falo que a gente começa a viver numa bolha quando a gente entra no marketing de relacionamento, porque é tanta informação, é tanto desenvolvimento, e a gente acha que as pessoas aí fora estão se desenvolvendo assim. Só que não estão. Elas não estão tendo acesso a treinamentos riquíssimos como esse, a momentos riquíssimos como esse, a viver, ser inclusas numa comunidade como essa. Porque isso aqui é uma comunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, tem atitude também. Porque às vezes a gente fica esperando muito do nosso líder, né? Atitude, gente, atitude. Se você já
colocou ali o que você quer, qual o seu objetivo definido, quais são as pequenas microtarefas que você precisa fazer no seu dia a dia, agora é entrar em atitude, entrar em ação, fazer acontecer. Porque se só fica aqui na nossa cabeça, não adianta. Então a gente fica, às vezes, um obeso mental, né? A gente quer tanta informação, mas não coloca nada em prática. Então, assim, escutou um treinamento de um convite, escutou um treinamento de como você abordar um cliente, como você falar com um lead. Gente, às vezes a gente fica falando com pessoas e as pessoas acham que é simplesmente fazer ali um anúncio na internet e falar de qualquer jeito com o lead. Se você falar de qualquer jeito com o lead, você perde muitos contatos. Então, você precisa até se aperfeiçoar nisso. Como eu vou falar com a pessoa que está chegando até mim? Isso é muito importante. Então, assim, você precisa ter essa atitude de estudar esses... E não a gente fala de estudar porque realmente é um estudo, porque se você quer ser grande nesse negócio, e ganhar grandes, né, grandes valores, é igual lá fora, você precisa se preparar também. Aqui é muito mais simples. Isso eu posso falar assim com toda certeza para você. E ontem eu estava fazendo, inclusive, um cálculo, eu falei, nossa, quanto tempo que foi da gente conhecer o multinível, né? Da gente conhecer esse modelo de negócio, até a gente realmente largar nossa atividade profissional. E que isso não precisa fazer. Se você não quiser, você não precisa. Porque essa é a mágica do nosso negócio. Você consegue fazer ela e outras atividades. Mas eu falei, a gente levou quase 5 anos, né, para a gente mudar, fazer essa transição de carreira. Olha só, e esse negócio é isso mesmo, eles falam para nós, de 2 a 5 anos você consegue começar a ter uma liberdade, né, financeira, de tempo, e ele pode te proporcionar isso se você quiser. Tem pessoas que até hoje ganham muito dinheiro nesse negócio e têm os seus afazeres a mais, tem seus outros negócios. Olha só que delícia. Você ter múltiplos negócios, cada um tendo sucesso. Olha que maravilha isso. Então, assim, esse negócio te proporciona isso. Mas por que em 4 anos e meio a gente conseguiu? Porque a gente fez de forma profissional e tivemos a atitude de fazer até dar certo. E às vezes as pessoas fazem por um tempo pré-determinado. Eu vou fazer durante 3 meses. Se eu não cadastrar 100 pessoas, já era. Se eu não bater diamante em 3 meses, tchau, não quero mais. Não, tá, gente? Persistência, atitude, siga seus valores, né? Se você está aqui hoje nessa sala, a gente já sabe quais são os seus valores, o que é importante para você. Então, siga eles, sabe? E acredite neles. E não perca os detalhes. Porque às vezes são nos detalhes que a gente perde as pessoas. Às vezes são nos detalhes que as pessoas se esvaem. Às vezes é no detalhe que você está falando ali com um lead seu e ele, pum, nunca mais te responde. Então, são os detalhes. Se prenda aos detalhes. Tá? Que às vezes a gente fala, é só isso. Não, às vezes para aquela pessoa é tudo isso, né? Então, e eu estava falando com algumas pessoas essa semana e eu falei, nossa, tem coisas que para mim às vezes é óbvio, mas o óbvio a gente precisa falar dele todos os dias. Porque para mim pode ser, para a Leandra pode ser, para o Rian, para o Israel, né? Para a Dina, para a Hilda pode ser, para o Francisco, mas para muitas pessoas não é óbvio. E a gente fica com a nossa percepção do óbvio. Então a gente precisa falar dele sempre, tá? Então é isso, gente. Seja positivo, saiba a direção que você precisa tomar e seguir até dar certo. Atitude, tem atitudes. Nunca perca seus valores e fique atento aos detalhes, tá bom? Gente, que Show! honra. Salva de palmas, meus amigos. Parabéns pela explanação. Muito obrigado com vocês, a nossa Imperial Ana Lídia.